Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Com o time misto, o Liverpool goleia o Toulouse por 5-1 e segue 100% na Europa League. Nesta quinta-feira, os Reds receberam o Toulouse pela terceira rodada da fase de grupos da competição com uma escalação repleta de reserva. Os comandados de Klopp não tomaram conhecimento dos franceses e venceram por 5-1. Os gols do Liverpool foram marcados por Jota, Endo, Núñez, Gravenberch e Salah. Com a vitória, o Liverpool chega a 9 pontos e lidera o grupo E da competição. Sobre o jogo, os Reds iniciaram a partida com maior posse de bola e trabalhando ela para balançar a defesa adversária que estava bem postada. Aos 8 minutos, Gomes ganhou uma dividida, a bola sobrou para Jota e o português saiu de 3 jogadores com direito a uma caneta e anotou um golaço. Instantes depois, o Liverpool chegou com Gomes e Núñez, mas foram parados pela defesa francesa. Aos 16 minutos, em uma boa jogada trabalhada, o Toulouse empatou a partida com Dalinga, que escapou nas costas de Gomes e finalizou sem chances para Kelleher. Alguns momentos depois deste lance, em cobrança de escanteio curto, Jones deixou para Arnold. O capitão cruzou na cabeça de Wataru Endo e o japonês anotou seu primeiro gol pelos Reds. Aos 30 minutos, foi a vez de Gravenberch fazer uma linda arrancada. Ele deixou a bola para Jones. O camiseta 17 chutou, a bola sobrou para Núñez e o uruguai estufou as redes. 3-1 para os comandados de Klopp. Na volta do intervalo, Kelleher saiu errado. Dalinga deixou a bola para Suave. Ele ficou de frente para o gol e sem goleiro, mas acabou acertando Arnold, que havia recuado para cima da linha, assim evitando o segundo gol dos franceses. Já aos 64 minutos, Jota encontrou Darwin Núñez na escapada. O uruguaio driblou o zagueiro, o goleiro e acertou a trave, mas no rebote, Gravenberch fez o quarto. Nos acréscimos, em um contra-ataque, a bola sobrou para Salah. O egípcio driblou o zagueiro e anotou um golaço para dar números finais ao jogo. Liverpool 5, Toulouse 1. Com a vitória, o Liverpool precisa de apenas mais um triunfo para confirmar a sua classificação antecipada à fase de grupos ou até um empate na próxima rodada, dependendo do outro jogo do grupo. Foi uma partida muito segura dos Reds, a equipe teve muita maturidade para superar um pouco o melhor momento do Toulouse na partida. O Liverpool iniciou muito bem, tomando conta das ações do jogo, abriu o placar e depois disso os franceses tentaram impor o seu jogo e controlar as ações e até conseguiram dar um abafa, tanto que empataram o jogo, mas depois disso os jogadores mais experientes da equipe conseguiram amenizar um pouco esse ritmo e aí o Liverpool encontrou o segundo gol que tranquilizou meio que assim o ímpeto dos franceses e o Liverpool conseguiu controlar a partida até o intervalo. Na volta do intervalo, aconteceram algumas ações bem curiosas, foram diversos lances, pichotadas assim, que a gente não está acostumado a ver. Foram lances curiosos até, mas aos poucos a partida entrou no ritmo, nos trilhos corretos, e o Liverpool conseguiu tranquilizar o que poderia ser uma pressão adversária. Então o jogo ficou muito tranquilo para o Liverpool, tanto que anotou mais um gol e ainda conseguiu no final da partida o gol do Salah, que foi um golaço na verdade. Um ponto que me chamou bastante atenção da atuação foi como o nosso meio-campo funcionou. Apesar de ser um meio-campo praticamente todo reserva, foi uma maneira que o Klopp encontrou de colocar todo mundo que precisava de minutos ali naquela posição para atuar. O Elliott estava jogando de ponta direita na posição do Salah, ele estava centralizando muito e buscando as ações ofensivas em todo canto do campo, então ele não estava preso na ponta direita, ele flutuava para o lado esquerdo, para o meio campo, e isso criava uma superioridade numérica que já dava para se perceber quando o próprio Arnold centralizava para o meio campo. Só que dessa vez nesse jogo, o Arnold não alinhou para formar um duplo pivô com o Endo nesse caso, geralmente ele faz com o McAllister. O que ele fez nessa partida foi recuar um pouco para ser um terceiro homem na linha de criação e o Jones que vinha ser esse duplo pivô com o Endo. Assim, nas linhas da frente, Gravenberch e Elliott ficavam lado a lado, formando uma espécie de um quadrado dentro daquela parte do meio campo. Em alguns momentos parecia até que o Liverpool estava jogando num 4-4-2,
porque o Jota tem essa tendência de cair muito para o meio campo, e isso acabou gerando muita confusão na questão defensiva do Toulouse, que se impôs de maneira completamente povoando aquela parte do campo. Então eles tinham linhas que fechavam o funil do campo, que a gente chama aquela entrada da área, mas ao mesmo tempo, com a superioridade numérica, o Liverpool conseguia ocupar os pequenos espaços que apareciam e em alguns momentos explorar as laterais do campo quando havia espaço cedido por conta dessa indução de concentrar o jogo mesmo no meio campo. Então foi algo bem interessante de observar. Eu gostei muito dessa maneira como o Klopp adaptou a sua equipe para enfrentar um time que já atuaria de uma maneira um pouco mais retraída, ainda mais pela escalação. E o Toulouse é uma equipe que sabe trabalhar bem a bola, tanto que a gente conseguiu observar a maioria das vezes que eles tiveram a posse, eles conseguiram sair construindo desde a sua entrada da área até a intermediária do Liverpool. A pressão do Liverpool funcionou bastante, e isso foi muito interessante também. O nosso meio-campo jogou muito bem ofensivamente e defensivamente, claro. Foi um jogo bem completo dos nossos atletas ali daquele setor, o que já dá um ritmo diferente para a equipe e acaba contagiando todos os setores. Mas sem me alongar muito, vamos partir para as notas, porque tem comentários interessantes que eu gostaria de fazer sobre alguns jogadores. O Kelleher, a minha nota para ele é 6. Ele falhou em algumas saídas de bola, quase entregou um gol. O gol do Toulouse não foi culpa dele, mas assim, ele fez uma defesa difícil até, só que eu não senti que ele estava tão seguro na partida de hoje como ele é na maioria das vezes. Arnold fez um jogo modesto na questão de participação ofensiva, mas a maneira como ele controlou o ritmo do jogo foi algo determinante para que o Liverpool não sofresse uma pressão dos visitantes. Ele fez um jogo muito maduro e eu gostei muito dessa atuação do Arnold. Cada partida que passa ele mostra que essa maturidade, tanto da experiência de estar dentro de campo há mais tempo, como a idade que ele vem ganhando, tem sido algo muito interessante de seu jogo, a maneira como ele evoluiu. Então ele foi esse cara que controlou o meio campo e as ações do Liverpool. A minha nota para o Arnold é 7,5 e ainda teve assistência para o Endo. Agora, falando de Matip e Gomes, foi um jogo ok da dupla. No primeiro gol até falaram que foi uma falha do Gomes, mas eu acredito que não foi tanta falha do Gomes assim, foi mais uma falha de todos os setores, inclusive da pressão no portador da bola, porque o Liverpool é uma equipe que trabalha nessa questão das linhas altas, então uma hora ou outra a bola vai acabar sobrando para algum jogador que se escapa nas costas dos zagueiros, e faltou um pouco de tato do Arnold de conseguir sair para criar a linha de impedimento. Então, uma nota 7 para o Gomes é justa, assim como o Matip. Eu também, o que eu disse sobre o Gomes, eu falo sobre o Matip. Eles não sofreram na partida, não deixaram o Toulouse criar chances, muitas chances, na verdade. A maioria das chances criadas pelo Toulouse foram demais roubadas de bola, ou até mesmo da intermediária. Então a dupla de zaga do Liverpool fez uma atuação ok, uma nota 7 para o Matip é bem justo. Chambers sentiu um pouco o peso da estreia como titular na equipe principal. Em alguns momentos cometeu alguns erros de passe, mas a gente tem que entender sempre quando o garoto estreia, ou quando mesmo um garoto está fazendo seus primeiros jogos, a gente não pode definir o que será dele nas próximas temporadas ou no futuro da carreira dele. Então uma nota 7 para o Chambers é bem justa. Indo para o meio campo, o setor que eu mais gostei na atuação de hoje, Curtis Jones fez um jogo muito discreto para quem olha apenas as ações com a bola, mas taticamente tanto ele como o Elliott tiveram papéis fundamentais para que o Liverpool conseguisse se impor e outros jogadores pudessem se sobressair. A minha nota para o Jones é 7. Eu gostei da questão de como ele se posicionou e de como ele dava alternativas e criava dúvidas na defesa do meio-campo, na verdade, do meio-campo defensivo do Toulouse. Na hora de defender, eles sofriam muito com esse posicionamento do Jones, porque a hora ele aparecia na ponta, outros momentos ele recuava para ser um duplo pivô para o Endo, também ele conseguia centralizar para dar amplitude ao Elliott, e também o Arnold, que algumas vezes foi até o final do campo pelo lado, algo que a gente não via há bastante tempo. Então foi interessante essa questão tática. Partindo agora para o Endo, foi um jogo muito bom do japonês.
a melhor atuação dele pelo Liverpool até aqui. Um jogo muito seguro em todos os aspectos do jogo, seja atacando como defendendo. Eu gostei bastante do que ele fez hoje. Fez um gol que já era uma característica que a gente falava lá naquele episódio do quem é o Otávio Endo. Ele é um atleta que faz gols mesmo sendo volante, ele tem um bom cabeceio na hora de atacar. Eu gostei bastante da atuação dele, uma nota 8 para o Endo não é exagero. Ele ajudou a equipe com 8 duelos no chão ganhos de 11 que ele disputou, venceu 3 de 4 duelos aéreos, ainda fez 6 desarmes. Foi uma atuação muito boa do Endo, eu gostei muito do que ele apresentou. E é um cara que com certeza Klopp vai dar mais minutos em jogos de Premier League e que aos poucos vai ganhando seu espaço. Eu falo bastante disso na questão, ainda mais quando comparam ele a McAllister, porque para muitos ele já deveria ser titular da equipe. Mas eu lembro para vocês que o próprio Fabinho, quando chegou ao Liverpool, teve um período de adaptação ao esquema e também à liga inglesa. São cenários diferentes, como o Liverpool joga, como Stuttgart e Japão jogam. Ainda mais a velocidade das ligas, enfim. O Endo ele tá trabalhando bastante e vem demonstrando nas partidas que entra que está melhorando esse aspecto tático, esse aspecto de fundamentos, a movimentação. Hoje mesmo ele conseguiu se posicionar de uma maneira diferente do que ele vinha fazendo nos outros jogos, e isso é uma alternativa muito interessante para que Klopp pode fazer nos próximos jogos sobre a questão da escalação do meio-campo. Então, se você monta, por exemplo, o meio-campo com McAllister, Szoboszlai e Endo, McAllister e Szoboszlai podem sim ser esses dois pivôs na hora da criação de jogada. O próprio Arnold se deslocar para um terceiro homem, recebendo a bola um pouco mais recuado na saída, e assim abrir um lateral, que nesse caso seria o Tsimikas, que ele não tem tanto esse cacuete de criação lá no início da jogada e mais para finalização. Então, se você adiantar o Tsimikas lá na ponta esquerda, centralizando o Luiz Dias e deixando espaço para a criação do Szoboszlai, o próprio Endo, que tem bons passes em progressão, o McAllister, pode ser boas alternativas. Mas aí entra num problema que agora eu já parto para a próxima avaliação, que é a do Gravenberch. Um ponto para que o McAllister seja utilizado como volante é a questão de que os jogadores que atuam mais avançados estão em boa fase. O próprio Jones vem cumprindo um papel tático muito bom na equipe. Agora o Gravenberch, que vem participando de gols em todas as partidas e cada jogo, como eu sempre digo, ele evolui cada vez mais, desculpe. Então tem essa questão desse dilema, porque se você tirar o McAllister de volante e colocar o Endo, o McAllister não vai para o banco de reservas, porque a gente sabe da qualidade dele e da confiança que a equipe e o próprio Klopp tem nele. Então vale a pena tirar o Gravenberch para adiantar o McAllister e deixar o Endo como titular? São escolhas essas que o Klopp precisa fazer e que pode fazer, e que bom que tem essas opções, porque a gente já vinha comentando no próprio grupo da Liverpool Brasil News no WhatsApp que há algumas temporadas a gente não tinha opções no meio campo, a gente meio que escolhia os jogadores que tinha para atuar. Não era uma escolha de, eu prefiro esse jogo tá mais característico para esse. Era mais a necessidade de que, tem esses daqui, então eles jogam. Agora a gente tem esse leque de opções, de características diferentes. Tanto que eu já comentei com algumas pessoas sobre a diferença que alguns atletas podem dar à equipe e como eles mudam a equipe taticamente. Se você escala uma equipe com o Gravenberch, ela já é diferente do que o Jones atuando na mesma posição. Então isso é muito interessante. Mas falando do Ryan Gravenberch, que jogo dele, uma atuação incrível. Foram 70 minutos dele flutuando no campo, na fase defensiva, na fase ofensiva. Nota 9 para ele, o melhor jogador em campo. Eu gostei muito de como ele se comportou, de como ele tirou a equipe da pressão, de como ele tranquilizava as ações ofensivas do Liverpool. Ele pegava a bola, carregava, ditava o ritmo, era drible, finalização. Ele incomodou a defesa do Toulouse a todo momento, não parou um instante de buscar o gol, de buscar criar jogadas ofensivas. Foi um jogo muito bom do Gravenberch, e que jogador que a gente tem no nosso elenco. Esse cara, se continuar nesse ritmo, evoluindo a cada partida, é um caso sério de que pode ser um dos melhores achados, entre aspas, do Liverpool nas últimas janelas, porque é impressionante como ele encaixou rápido na equipe,
como o jogo dele casa ao dos companheiros e como ele se adapta ao adversário e consegue cumprir bem as funções que Klopp pede a ele. Muito bom jogo, muito bom atleta e eu torço muito para que ele continue nessa crescente, porque o Liverpool só tem a ganhar com isso e a minha nota para ele é 8. Indo pro ataque, o Elliott não teve uma participação ofensiva muito grande, mas como eu disse lá no início, taticamente ele foi super importante, porque ele criava essa dúvida na defesa do Toulouse e também espaçava a última linha de 5 que eles estavam postados. Então isso foi muito interessante, ele atuando como ponta, a gente espera mesmo que ele consiga se destacar, porque pelo menos na minha visão é a posição que ele tem mais a ganhar atuando no Liverpool. É claro que dificilmente ele vai ganhar a disputa com o Salah, mas para ser um reserva ou até um jogador que entre no final da partida, como ele vem sendo, será bem interessante essa participação dele. O Elliott está fazendo uma temporada muito boa, vem evoluindo muito nos jogos, eu gostei da atuação dele, uma nota 7,5 para ele é justo. Indo para Diogo Jota também no ataque, mais uma partida muito boa do português. Eu gosto muito da maneira como ele se porta na equipe, de como ele assumiu esse papel de goleador ou de participar de ações ofensivas, dando assistências. Ele é um atleta que muitos julgam que chegou ao teto dele. Eu também acredito que ele não vai passar disso na carreira. Ele será um jogador com essas características e não tem uma margem de evolução muito grande, mas isso que ele entrega já é super importante para a equipe. Então o Jota é um cara que realmente eu gosto no elenco e gosto de contar com ele na minha equipe, no meu grupo. É um jogador que sempre entrega quando a gente precisa, seja atacando, seja defendendo, seja atuando como ponta esquerda, como centroavante, um segundo atacante. É um atleta fundamental para que a gente consiga se manter vivos em todas as competições, seja entrando como reserva até titular. Nessa partida anotou um baita de um gol, foi um golaço, uma fileira que ele fez muito bonita, bem parecida com a do jogo do Everton, que ele não conseguiu anotar o gol, mas dessa vez ele conseguiu. Uma nota 8 para o Jota, bem justa, eu gostei muito da atuação dele. Agora indo talvez para a parte que seja mais polêmica desse vídeo, Darwin Núñez, mais uma vez ele perdeu um gol completamente feito, mas é impressionante como esse cara tem jogado bem essa temporada, de como ele evoluiu na questão de participação e associação com seus companheiros. Ele se tornou um centroavante de muita movimentação, que faz pivô, que cria jogadas, dribla, faz desarmes. Ele está se tornando um jogador completo. O único e grande problema que ele mantém da última temporada é essa questão dos gols que ele vem perdendo. Contra a Union Saint-Gilloise, ele acabou perdendo um gol muito fácil. Hoje não foi diferente. Ele driblou o zagueiro, driblou o goleiro e acertou a trave. Mas ainda bem que a bola sobrou para o Gravenberch anotar o gol dele, que foi super justo. Ele fez um gol, Darwin Núñez, um gol super difícil, com uma finalização muito interessante, tirando do goleiro. Eu gostei muito da movimentação dele, só que como eu falo, a ressalva sempre será de quando ele perde esses gols completamente livres. Então é algo que acontece com os melhores atacantes, Salah, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi, todos os atacantes perdem gols, mas o Darwin, quando ele faz uma jogada dessa, a notoriedade que o público no geral dá para isso acaba sendo muito maior do que para outros jogadores. É meio que criou um estigma para cima dele e ele tem que ser muito forte psicologicamente para que isso não afete o desempenho. Então realmente é um ponto que ele precisa melhorar. Enquanto menos gols ele perder, melhor. Mas novamente esse gol não fez falta. Ele fez um baita de um gol e uma partida muito boa, uma nota 8 para o Darwin Núñez, é super justo. Agora, antes de encerrar, partindo para os reservas, aos 66 minutos, Núñez saiu e entrou Callum Scallon, que é um lateral esquerdo da base. Assim como ele entraram Jairo Quansah e Gakpo. Quansah entrou no lugar do Chambers e Gakpo no lugar do Arnold. Scallon foi jogar na lateral esquerda, Quansah na zaga, assim o Gomes foi para a lateral direita e o Gakpo foi para o ataque no lugar do Núñez. Gakpo sentiu muito a questão do ritmo de jogo, ele errou a maioria dos lances que tentou, tanto no gol do Salah, ele errou o domínio, a bola acabou sobrando para o egípcio. Não tem muito o que avaliar o trio,
mas outra vez o Quansah entrou muito bem na partida e fez um jogo super sólido. Ele mostra que cada vez ele merece essas chances que vem ganhando e com certeza vai ser um prospecto muito bom para a continuidade dessa temporada. Ainda teve a entrada de Salah aos 70 minutos no lugar de Gravenberch. Foi como eu brinquei com algumas pessoas, ele entrou somente para ganhar a braçadeira de capitão e ser aplaudido pela torcida, mas acabou entregando um baita de um golaço, driblando o zagueiro e finalizando com força no ângulo do goleiro. A bola ainda tocou na trave, mas foi um lindo gol, no travessão, perdão, mas foi um lindo gol de Salah. O egípcio não tem o que dizer, é só elogiar porque o cara é simplesmente incrível e é o nosso jogador artilheiro da temporada, o nosso jogador mais importante até aqui e que a cada temporada mostra que se tornará e se tornou o ídolo do Liverpool e um dos melhores jogadores da nossa história. Ainda aos 89 minutos teve tempo para James McConnell fazer sua estreia em Anfield na equipe principal. O volante da base jogou alguns minutos, ainda fez uma jogada, mas realmente para esses 5 jogadores que entraram no banco, eu não vejo uma maneira justa de deixar uma nota para eles, apenas a ressalva sobre o desempenho de cada um. Então é isso a minha avaliação do jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, também da vitória. Deixem o seu like, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.